tive um tio que ele era arquiteto. E era esse meu tio que me levava para exposições e tal. Então, assim, acho que até o último minuto antes do vestibular, eu dizia que ia fazer arquitetura, mas eu acho que a arquitetura era muito uma coisa fechada em si, sabe, no ambiente. Não era exatamente aquilo. Eu gosto muito de como é que as coisas acontecem por trás. E aí, enfim, sei lá, acho que aos 45 minutos do segundo tempo, eu descobri que existia uma carreira chamada desenho industrial, né? Que na nossa época se chamava desenho industrial, agora é design, enfim, design de produto, design gráfico, mil especializações. E aí eu falei, nossa, mas é exatamente isso que eu quero entender como é que uma caneta funciona, quem foi a pessoa que pensou em e criou uma caneta, sabe? Eu queria saber não só como, né, como era o processo criativo de fazer, de juntar todas aquelas peças para fazer uma caneta funcionar. E não só aquilo, né? Várias outras coisas que o propósito iniciar uma coisa, mas ela pode virar outra coisa. Então, fui fazer vestibular para produto e fui muito certa de que ia dar tudo certo, porque era exatamente é uma cadeira que eu amo muito. E eu fui achando que seria designer de produto também até quase terminar a faculdade. Então, assim, eu não tive a oportunidade mesmo de fazer o que eu gostaria de ter feito. Nessa mesma época, eu comecei a namorar um publicitário, e esse publicitário muito criativo, muito leve, muito divertido, a gente trocava muito. E aí ele me deu de presente um portfólio, uma pasta laranja, cheguei, tamanho A0, aquela enorme, com uma alça de enfim, de alumínio escovado, sabe? Assim, era a coisa mais linda e cheguei do mundo. É, lindo. E aí ele falou: Eu vou te ajudar. E aí ele sentava comigo, e aí eu mostrava as coisas que eu tinha feito, e ele, sabe, tipo, não, vamos juntar. Então, assim, foi muito legal, porque esse meu namorado, que hoje em dia você sabe muito bem quem é o meu marido, Davi, ele foi, assim, junto com meu tio, um grande incentivador, porque o meu tio ficou lá atrás, para ele, desenho industrial era uma coisa tipo, que isso, vai ficar desenhando peças para a indústria. E esse cara, que era o meu namorado, falou: Não, vamos embora, eu vou te ajudar. E aí, quando a gente montou o meu portfólio, que era um portfólio na época impressa, né? Enfim, tinham aquelas grandes folhas, tamanho A0. Ele olhou, ele falou: Fabiola, você não tem um portfólio de produto, você tem um portfólio de prestação de serviço. E aí, só que aquilo só foi possível depois que a gente montou a pasta. E eu acho que isso foi muito legal, porque realmente não é um processo linear, né? A gente foi descobrindo enquanto a coisa estava acontecendo, né, sendo desenvolvida. E isso eu acho muito legal, porque a gente, no erro, a gente aprende também. E eu nunca falo que é erro. Para mim é um acidente de percurso criativo, sabe? Ele, enfim, me deu um super incentivo para eu correr atrás e tal. E aí eu comecei a mandar meu currículo, que era, enfim, um currículo de quem estava numa faculdade de projeto de produto, apresentando um portfólio que, em princípio, não tinha a ver com o que eu estava estudando, né? Tá? E aí teve essa reviravolta que eu fui trabalhar em pequenos estúdios para tentar entender como é que era o processo. Ainda muito naquele pensamento, poxa, eu tô aqui, mas é não porque eu goste, mas porque eu vim trazida para cá, sabe? E eu acho que tudo bem também. Quando você vai fazer estágio, quando você está nas suas primeiras experiências, você não está ali só porque o cara te escolheu, você está ali para saber se você gosta de fazer aquilo também. Como é que você vai saber se você gosta sem passar por essas experiências, né? Então, isso é muito doido, porque assim, você tem que mostrar que você conhece e mostrar que tem experiência, mas ao mesmo tempo você não tem experiência e você. Então, assim, eu acho que, num bom sentido da palavra, eu não estou falando de magia nem nada, talvez o que a gente que está entrando no mercado de trabalho precisa é de que alguém tenha um olhar como a gente tem e fala assim: Poxa, essa pessoa, eu acho que ela vai gostar de trabalhar aqui. E não só vou chamar um estagiário qualquer porque eu estou precisando de estagiário, mas assim, ter o olhar sensível de falar, eu acho que essa pessoa vai gostar de fazer isso aqui que eu tenho para oferecer. Eu acho que essa pessoa vai se divertir experienciando coisas que o meu estúdio faz, sabe?